Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conversas que Acolhem a Mente com Cidinha Pascoaluto. Estamos aqui na Top TV, em Dracena e ao vivo. Existe um cansaço que o corpo sente e existe outro que mora na alma. Um cansaço silencioso que não aparece nos exames, mas pesa nos pensamentos, rouba a leveza dos dias e transforma até os pequenos gestos em um grande esforço. Vivemos uma época onde tudo precisa ser muito rápido. As respostas, os resultados, as emoções e até mesmo a felicidade. Quando eu digo assim, que nós vivemos numa época em que tudo precisa ser rápido, é muito interessante. A gente manda um WhatsApp, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, né, para explicar esse tudo rápido. A pessoa demora aí 1 hora, meia hora ou 2 horas para responder. Quando ela responde, ela justifica. Desculpa, porque eu estava fazendo tantas outras coisas, eu estava na correria e daí eu não consegui te responder. Então, isso caracteriza que nós estamos mesmo numa época em que tudo precisa ser rápido. Tentando acompanhar a velocidade do mundo, muitas pessoas estão se perdendo em si mesmas. Sorrindo por fora, mas emocionalmente exausta por dentro. Esse esgotamento invisível afeta a mente, o coração e a forma como enxergamos a vida. Porque às vezes o que chamamos de fraqueza é apenas uma alma cansada, tentando acompanhar a velocidade do mundo. Olha que velocidade, hein? Não vai conseguir, não. Hoje, então, vamos falar sobre burnout emocional. Burnout emocional. Você sabia que existe, né? Fala-se muito do burnout, mas não se coloca aí que ele é emocional também. Porque às vezes o que chamamos de burnout é um estresse crônico. Vivemos em uma sociedade acelerada, marcada pela cobrança constante, excesso de responsabilidade e pela sensação de que nunca fazemos o suficiente. A rotina moderna exige produtividade o tempo inteiro. Precisamos trabalhar, produzir, responder mensagens rapidamente, cuidar da família, manter uma boa aparência, estar presentes nas redes sociais. Tem pessoas que até falam assim, olha, eu vou sair por um tempo, vocês vão sentir falta minha, porque eu vou fazer um tratamento e tal. E é interessante isso. Estar presente nas redes sociais e ainda assim aparentar equilíbrio emocional. Nesse cenário, muitas pessoas estão adoecendo silenciosamente. E um dos adoecimentos mais comuns da atualidade é o burnout emocional. Ele não surge de repente, ele acontece lentamente, com uma chama que vai consumindo a energia interna da pessoa aos poucos. No início aparece apenas como um cansaço comum. Hoje eu estou tão cansada. E depois surge a irritabilidade, a falta de paciência, a dificuldade de concentração a todos os momentos. Olha, eu esqueço, eu não consigo marcar, eu não consigo lembrar datas, eu não consigo lembrar horários. Então a vida vira um caos. Sensação de esgotamento mental, então, é o que a gente mais ouve falar. Aquela sensação de que a mente está vazia, que tem uma nuvem
na mente, e isso também traz perda do prazer pelas coisas que ainda traziam felicidade. Olha que situação que nós estamos vivendo, a velocidade dos tempos. Aos poucos, a mente entra em um estado de exaustão. Ela não aguenta. E muitas pessoas acreditam que burnout está relacionada apenas ao excesso de trabalho. Olha, mas não é não, viu? Ela também pode acontecer dentro da sua casa, em relacionamentos desgastantes e desagradáveis. Quando você se relaciona até com pessoas tóxicas, que vai te consumindo e você não percebe. E até na tentativa de corresponder à expectativa da sociedade, que nos cobra muito, e que nos coloca numa posição de que a gente tem que seguir regras e normas, e que às vezes a gente não consegue. E das pessoas à sua volta também. Há mães emocionalmente exaustas, cuidadores adoecidos, profissionais sobrecarregados e jovens cansados mentalmente antes mesmo de começarem a vida adulta. Os tempos modernos criou uma cultura onde descansar parece culpa. Sabe quando a gente está assim, num momento que não está fazendo nada e parece que você está deixando de fazer algum compromisso, alguma coisa que você deveria estar fazendo, um trabalho, então vem a culpa. Essa que é a culpa que aparece quando você está descansando. Parar virou sinônimo de preguiça. Não pode ficar parado. Tem que produzir o tempo todo. E até mesmo o silêncio incomoda. O descanso é constantemente interrompido por notificações de celulares, cobranças e estímulos digitais, e o cérebro humano não foi preparado para viver esse estado contínuo de alerta, comparação e excesso de informação. Do ponto de vista psicológico e neurológico, o burnout emocional ativa mecanismo de estresse prolongado. O organismo libera cortisol em excesso, e o cortisol ele é um hormônio do estresse. Você imagina quanto cortisol nós produzimos durante o dia, e ele prejudica o sono, a memória, a imunidade e o equilíbrio emocional. A pessoa começa a viver cansada mesmo após dormir. Sabe aquela noite que você dorme mal, ou às vezes nem sabe se dormiu, passou a noite na cama e você levanta o corpo todo dolorido com aquela sensação de que não dormiu, que não descansou. É isso mesmo. E as pequenas tarefas se tornam enormes desafios. A pessoa não consegue desenvolver o trabalho do dia por causa desse cansaço. O prazer desaparece e surge uma sensação de vazio interno. Muitas vezes quem sofre de burnout continua funcionando, sabia? Que ele continua funcionando? Trabalha, sorri, conversa e cumpre todos os compromissos, mas emocionalmente ele está no limite, está explodindo. Isso torna o problema ainda mais perigoso, porque a sociedade costuma elogiar pessoas extremamente produtivas, mas sem perceber o sofrimento silencioso de trás daquela aparência e aparente eficiência. Outro aspecto importante que a gente não pode deixar de abordar, que é a comparação constante provocada pelas redes sociais. As pessoas passam a acreditar que precisam ser
perfeitas, felizes o tempo todo e produtiva e bem-sucedida. Olha que engano é que as redes sociais trazem pessoas lindas, felizes, bem produzidas, com carros lindíssimos, caríssimos, apartamentos e uma vida luxuosa. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu não consegui nada. E essa busca incessante por validação emocional desgasta profundamente a saúde mental. E não é só o trabalho, não. Precisamos aprender que saúde mental não é luxo, é necessidade humana. Descansar não é perda de tempo. Dizer não para as pessoas também é um cuidado emocional. Criar limites saudáveis tornou-se uma forma de sobrevivência psicológica. E quando eu digo assim, dizer não também é um cuidado emocional, porque tem aquelas pessoas boazinhas, sabe? Que faz tudo para as pessoas que pedem, tudo que as pessoas pedem porque ela é boazinha, ela não consegue falar não. E aí as pessoas vão se aproveitando dessa bondade. E essa bondade é muito inocente. Cuidar da mente envolve desacelerar, respeitar o próprio ritmo, dormir melhor, alimentar-se bem e adequadamente, buscar relações verdadeiras e permitir-se viver momentos simples e sem culpa. Também é importante procurar ajuda profissional quando o sofrimento se torna intenso ou persistente. A pessoa às vezes está num sofrimento mental muito grande e ela às vezes é até aconselhada a procurar uma ajuda profissional e resiste. Procure um psicólogo, procure orientação, prática, se necessário, um psiquiatra também. O burnout emocional é um grito silencioso da mente, dizendo que algo precisa mudar. Talvez a maior coragem dos tempos atuais não seja suportar tudo em silêncio, mas reconhecer o próprio limite e compreender que ninguém consegue viver o tempo inteiro no modo sobrevivência. Em um mundo que exige velocidade, cuidar da saúde emocional tornou-se um ato de resistência. Olha que pena, né? Consciência e humanidade. É muito importante você olhar para dentro de si e perguntar quem sou eu e trabalhar o seu autoconhecimento. E daí as coisas vão ficar bem melhor. Talvez você não precise ser mais forte, talvez precise apenas descansar. Em um mundo que nos ensina a correr o tempo todo, desacelerar se tornou um ato de coragem. E aí quando eu falo assim, correr o tempo todo, é muito interessante, que eu ouço muito as pessoas falarem assim, mas a minha vida tá uma correria, olha, eu não fiz porque eu tô na correria. Que correria? Que isso? Organiza seu dia, procura organizar seu tempo, vai por prioridade, respira no decorrer do dia e aí as coisas elas vão se encaixando melhor. Tá? Cuidar da mente, respeitar os próprios limites, permitir-se respirar e não é fraqueza, não. Isso é maturidade emocional, você respirar, descansar, respeitar seus limites e cuidar da sua mente. Nem todos os dias serão leves, a nossa vida não é leve. A gente pode torná-la mais leve, mas nenhum sofrimento precisa ser vivido em silêncio. Sempre existe a possibilidade de recomeçar, reorganizar a vida, pedir ajuda e reencontrar o equilíbrio.
Que você não se esqueça de olhar para si mesmo com mais gentileza, ouvir os sinais da própria alma antes que o corpo precise gritar. E que mesmo em meio às pressões da vida ainda consiga preservar aquilo que há de mais humano dentro de você, a sua paz, a sua sensibilidade e a sua esperança. Houve um problema técnico. O nosso programa vai se encerrando por aqui. Se você gostou, curte, comente e compartilhe. Olha, é muito importante vocês comentarem, porque a gente pode melhorar se houver alguma crítica, alguma coisa, uma crítica construtiva, ou mesmo que não seja, para que a gente melhore nossos programas, tá? E para quem ainda não me conhece, eu sou Cidinha Pascoaloto, sou psicóloga clínica, atuo aqui na cidade de Dracena. Meu objetivo aqui na TV é trazer reflexões e orientações práticas sobre temas que tocam a nossa saúde mental. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa.